81, 82 e 83. Na última aula nós conversamos com vocês sobre a África subsaariana, pegando todos os países, estudando sobre a questão do turismo. Agora, dentro da África subsaariana, nós temos um país em exceção, um caso especial, que é o chamado África do Sul. E nós vamos estudar com vocês na página 108, 109 e 110 sobre a questão da África do Sul sendo um país diferenciado do contexto da África subsaariana. E antes de começarmos a nossa segunda aula dessa semana, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 81, 82 e 83. Que o Senhor possa estar presente com eles nesse momento, através do entendimento que vem de Ti. Que o conteúdo eles possam entender e possamos ter esse dia abençoado por Ti. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como falei para vocês, essa segunda semana de aula, e você também, como fez na aula anterior, você vai pegar o seu lápis, marcar texto, e vai grifar, vai marcando o contexto relacionado à África do Sul, a aula de hoje, ok? Bom, geral, o aspecto físico, como você pode observar, a África do Sul, ela é o país mais meridional, ou seja, é o país mais sul que nós temos dentro do continente africano. Por isso que recebe o nome de África do Sul. É o país mais meridional que nós temos. E o seu território é mais desenvolvido do que todos os países que nós temos a nível econômico do continente africano, no geral. Agora eu coloquei as duas Áfricas, a África do Norte, que é chamada África Branca, e a África Subsaariana, que é chamada África Negra, como nós estudamos nos capítulos anteriores. E estamos estudando até o presente momento. Então a África do Sul se destaca por ser o país mais sul, né? É o país que nós temos, por exemplo, uma atividade econômica mais desenvolvida do que todos os países que pertencem ao continente africano. Bom, uma característica se destaca-se muito bem como aspecto humano do continente africano, principalmente a África do Sul. Nós vamos ter o quê? De 100% da população, 77% são negros. Conforme o livro nos coloca, 77% são negros. 12% são brancos. E 8,5% são os mestiços, que é a mistura, né, dessa composição negra com brancos. E 2,5% formado de asiáticos. Então você pode observar que a população da África do Sul, ela vai ter, logicamente, a grande concentração de negros, que é 77%, depois vem os brancos europeus. Na África do Sul se destacam os ingleses, porque eles colonizaram, eles conquistaram essa região. Depois nós temos essa mistura, né? E também temos a presença de asiáticos, principalmente os japoneses e os chineses que vieram para essa região. Agora, o aspecto socioeconômico, como citei para vocês no início desse vídeo, ele é um país diferenciado economicamente dos países do continente africano. Abrangendo todos os países da África, ele é um país que nós temos, por exemplo, uma estrutura econômica de países emergente. Ele é superior à questão dos países economicamente da África. Mas mesmo assim, sendo um país emergente, ele não se destaca sendo um país rico e desenvolvido. Aí surge na África do Sul o que nós chamamos de apartheid, o apartheid, né, na página 109. E nos diz o seguinte: o que significa apartheid? É o que nós chamamos de segregação de cor entre negros, que é o povo primitivo, e o branco que veio da Inglaterra para essa região.
Como ocorreu esses últimos acontecimentos que ocorreu lá nos Estados Unidos, né, nesse período, dia 1º até o dia 10 de junho, praticamente, que um policial matou um negro, né, e essa composição era considerada como uma segregação racial que existia lá no continente africano, principalmente na África do Sul. E a característica é que o povo negro não tinha o quê? Serviço de qualidade, não tinha habitação, educação, lazer, transporte, da mesma forma que os brancos tinham. Sempre esses itens citados eram o quê? Inferiores à da cor branca. E isso formava o quê? Identificava muito bem quem era negro e quem era branco, porque as melhores condições eram fornecidas para os brancos. Vimos que os brancos são a minoria do continente, minoria na África do Sul. E com isso, os negros começaram a ser o quê? Rejeitados pelos próprios brancos, porque os brancos sempre tinham melhor posição que os próprios negros. Em 1949 foi aprovada uma lei que proibia o casamento de pessoas de etnias diferentes. Ela podia casar um branco com um negro. Né? Um ano depois foi realizado um registro populacional que determinava por meio de um documento pessoal o grupo a quem o indivíduo pertencia: brancos, mestiços, indianos, asiáticos ou negros. E a liberdade étnica foi coibida por centenas de leis restritivas aos grupos marginalizados, por centenas de leis restritivas aos grupos marginalizados pela cor da pele, que representavam o quê? Mais de 2/3 da população. Isso fez o quê? Essa estrutura foi criada em 1959, não podendo mais se juntar, né, casamento de cores diferenciadas. Isso já aumentou esse apartheid entre a África do Sul. Em 1961, após a independência do país, ocorrida em 61, os negros, indianos e demais grupos marginalizados foram o quê? Mantidos fora da política. Então, em 61, a República da África do Sul, ela conseguiu a independência da Inglaterra e fez com que quem fez essa libertação perante a Inglaterra foram os brancos. E os brancos então fizeram o quê? Tinham privilégio na economia, na política, em todos os aspectos da África do Sul, rejeitando que nós conhecemos os negros, que é o povo primitivo e de grande concentração, os indianos, e esses grupos foram chamados o quê? De grupos marginalizados, não tendo a aprovação política dos brancos. Os bairros, né, eram destinados a etnias não brancas, eram distantes do centro. Então, no centro, localizavam pessoas de cor branca. E as margens da cidade, que nós tínhamos o quê? A margem da cidade, do centro comercial, que nós tínhamos a presença dos negros que ali que viviam. Eram desprovidos em infraestrutura básica, como saneamento básico, água tratada, instalações elétricas, a instituição de saúde e educação era precária, né? E isso fazia com que cada vez mais ia aumentando essa segregação racial entre brancos e negros. Até o meio de transporte seguiu os padrões de discriminação. Na página 109, você pode observar lá que tem até um banco, né? E esse banco ali estava escrito assim: não é permitido para negros sentarem, só para brancos, né? Então isso tinha até na praia, na África do Sul, tinha lugares específicos para brancos e específico para negros. Isso foi o que? Criando cada vez mais essa segregação racial. Aí, nos maiores centros do país, né, da África do Sul,
houve sucessivas revoltas populares, como teve lá nos Estados Unidos, nesse período de 1º a 10 de junho, essa revolta entre brancos e negros, né, as quais foram violentamente reprimidas pela polícia. Em março de 1960, uma multidão de manifestantes negros que se aproximava da delegacia da cidade de Sharpeville foi recebido a tiros. E nesse recebido a tiros foram 69 pessoas morreram e aproximadamente 200 ficaram feridas. Por isso é chamado Massacre de Sharpeville, onde ocorreu essa configuração dos policiais atirarem, por exemplo, no povo negro dessa região. Aí nós temos também o que nós chamamos o Levante de Soweto. E esse Levante de Soweto também foi outro incidente que ocorreu em junho de 1976, né, que os estudantes eles recusaram de ir para a escola porque lá a língua oficial do ensino era afrikaner. Afrikaner é, logicamente, essa mistura que a predominância era o inglês. Então, uma grande massa de alunos, né, marchava pacificamente até que, ao ser combatida por pedras e pela força de segurança do local, as polícias, em vez de dar tiros, foi lançado pedras. E esse Levante Soweto aconteceu que muitos estudantes vieram a morrer. E diz que são centenas que foram feridos e mortos. E esse evento levou também uma outra segregação racial, já que os brancos colocaram como língua oficial nas escolas o inglês, o afrikaner. Agora surge essa figura de Nelson Mandela. E Nelson Mandela, é impossível ensinar essa tristeza desse período, né, com a história da África do Sul. E Nelson Mandela é um dos principais ativistas políticos na luta contra essa segregação racial entre negros e brancos, ou predominância branca, porque o branco queria sempre dominar praticamente o próprio negros. E ele, sendo membro do Congresso Nacional Africano, em partido que foi formado desde 1912, né, para defender os direitos da população nessa Constituição. Então, em 62 foi preso, né, Nelson Mandela. 2 anos depois foi condenado e permaneceu até 1991 preso, quando o governo finalmente concordou em negociar com a população negra. Em 1994, Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro do país, quando teve essa independência da África do Sul com a Inglaterra. Como eu citei para vocês, a formação populacional é de negros, mas a predominância era de brancos. E durante seu governo de 1994 até 1999, ele enfrentou vários problemas econômicos e corrupção que existia no governo até então, que era dirigida pelos próprios brancos. Ao fim do mandato, voltou-se para causas sociais e referentes aos direitos humanos e veio falecer em dezembro de 2013 aos 95 anos. O governo de Nelson Mandela, ele acaba com essa estrutura de segregação racial, de ter o domínio do branco sobre os negros. E Nelson Mandela é uma grande figura política observada pelos negros por ser o primeiro presidente da África do Sul, sendo negro, para trabalhar na questão econômica, social, política do próprio país. Então essa segregação racial é que nós conhecemos como apartheid, né? Que, como citei na aula, no slide anterior, relacionado aos Estados Unidos atualmente. Você vai ler a página 108, 109 e 110, a aula que nós conversamos hoje, e você vai colocar na plataforma do IPES aula realizada, aula assistida, leitura, você vai descrever dessa forma. Próximo assunto, nós vamos continuar na página 110 e 111 sobre a África do Sul na atualidade. Como é que a África do Sul está depois que foi deixado no trabalho
Nelson Mandela, que ficou no período de 1994 até 1999. Relembrando vocês, junho de 2020 nós vamos ter a segunda atividade diagnóstica, que vai ser o quê? 5 fotos que você vai postar na plataforma do Eclass. E já colocamos na aula anterior, que é a página número 101, 108, 116, 117 e 118. São essas 5 páginas que você vai postar. E aí nós falamos que no dia 24, a turma 81, no dia 25, a turma 82 e no dia 25, 83. Por favor, envie essas atividades no dia 24 para a turma 81, no dia 25, 82 e 83. E essas atividades, elas vão ser o quê? Avaliadas para o mês de junho. Vamos finalizar a aula através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Esteja com cada aluno da 81, 82 e 83, que eles possam receber tuas bênçãos vinda dos altos céus. Muito obrigado por essas aulas e que nós possamos crescer cada vez mais em irmandade, não separando, segregando pessoas de cores, e sim todos são iguais perante ti. Muito obrigado pelo teu grande amor, nos ilumine com a tua presença, o seu amor, o seu carinho. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Independente de sua cor, se é branco, se é negro, se é amarelo ou se é vermelho, todos somos iguais perante Jesus. Que Deus possa conservar você constantemente. Com isso, todos somos iguais perante Deus. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Fui. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo like que você está colocando no YouTube. Tchau, tchau. Fui.